Olá, meus amados irmãos e irmãs, por mais um vídeo neste canal, mais uma catequese de São João Maria Vianney. Se inscreva nesse canal, compartilhe mais este conteúdo de evangelização. É muito importante você apertar o sininho de notificação para ficar sempre recebendo nossos vídeos neste canal. E nós aqui vamos trazer mais um sermão, de São João Maria Vianney. Hoje nós vamos falar sobre a pureza, nesse sermão deste santo. Vamos rezar uma Ave Maria para que nós possamos tirar muitos frutos desse sermão, deste grande santo da Igreja, São João Maria Vianney. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos e continuaremos reunidos em oração, assim seja. Amém. Então, meus amados irmãos, mais um sermão de São João Maria Vianney. Vou deixar na descrição deste vídeo também o sermão para você poder ler, e levar para a sua catequese, também muito importante, este sermão. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão o reino de Deus. Mateus 5:8. Nós lemos no Evangelho que Jesus Cristo, querendo ensinar-nos ao povo que venha em massa aprender dele o que era preciso fazer para ter a vida eterna. Sente-se e abra-se a boca e diz: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Se nós tivermos um grande desejo de ver a Deus, meus irmãos, só esta palavra não seria acaso suficiente para fazer-nos compreender quanto a pureza nos torna agradável a Ele e quanto ela nos é necessário, pois, segundo Jesus Cristo, sem ela, nós não veremos jamais. Bem-aventurado, nos diz Jesus Cristo, os puros de coração, porque eles verão o bom Deus. Pode-se acaso esperar maior recompensa que Jesus Cristo liga a esta bela e amável virtude, a saber, a posse das três pessoas da Santíssima Trindade por toda a eternidade? São Paulo, que conhecia bem o preço desta virtude, escreve aos Coríntios, dizendo: Glorificai a Deus, pois vós o levais em vossos corpos, e sede fiéis e conservai-los em grande pureza. Lembrai-vos, ó bem, meus filhos, de que vossos membros são membros de Jesus Cristo, e que vossos corações são o templo do Espírito Santo. Tomai cuidado de não os manchar pelo pecado, que é o adultério e a fornicação, e tudo aquilo que pode borrar vossos corpos e o vosso coração aos olhos de Deus, que é a pureza mesmo. Primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículos do 15 ao 20. Ó meus irmãos, como esta virtude é bela e preciosa, não somente aos olhos dos homens e dos anjos, mas aos olhos do próprio Deus. Ele fez tanto caso dele que não cessa de louvar aqueles que são tão felizes de a conservar. Também esta virtude inamável constitui o mais belo ardor da Igreja e, por consequente, deveria ser a mais querida dos cristãos. Nós, meus irmãos, que no santo batismo fomos aspergidos com o sangue adorável de Jesus Cristo, a pureza mesmo, neste sangue adorável que gerou tantas virgens de um outro sexo, nós a quem Jesus Cristo fez participantes de sua pureza, tornou-se seus membros, seus templos. Mas aí, meus irmãos,
neste infeliz século de corrupção que vivemos, não se conhece mais esta virtude, esta celeste virtude que nos torna semelhante aos anjos. Sim, meus irmãos, a pureza é uma virtude que nos é necessária a todos, pois que sem ela ninguém verá o bom Deus. Eu queria fazer compreender desta virtude uma ideia digna de Deus e de mostrar o quanto ela nos torna agradáveis a seus olhares, dando-se um novo grau de santidade a todas as nossas ações e que nós devemos fazer para conservá-las. Primeiro grau, meus irmãos, quanto a pureza nos torna agradáveis a Deus, diz o santo. Seria preciso, meus irmãos, para fazer compreender bem a estima que devemos ter desta incomparável virtude, para vos fazer a descrição de sua beleza e nos fazer parecer bem seus valores junto de Deus. Seria preciso não um homem mortal, mas um anjo do céu. Ouvindo-vos, direis, com admiração, como todos os homens não estão dispostos a sacrificar todos antes que perder uma virtude que nos une de uma maneira íntima com Deus. Procuramos, contudo, conceber dela algumas coisas, considerando que ditas virtudes vêm do céu, que ela faz descer de Jesus sobre a terra e que eleva o homem até o céu, semelhança que ela dá aos anjos. E com o próprio Jesus dizia-me, meus irmãos, de acordo com isso, caso não mereça ela o título de preciosa virtude, não é ela digna de todos os nossos estimas e todos os nossos sacrifícios necessários para conservá-la. Nós dizemos que a pureza vem dos céus, porque só havia o próprio Jesus Cristo que fosse capaz de nos ensinar e nos fazer sentir todo o seu valor. Ele nos deixou o exemplo prodigioso da estima que deve ter esta virtude, tendo resolvido na grandeza de sua misericórdia resgatar o mundo inteiro. Ele tomou um corpo mortal como o nosso, mas ele quis escolher uma virgem mãe. Quem foi esta incomparável criatura, meus irmãos? Foi a Virgem Maria, a mais pura entre todas, e por uma graça que não foi concedida a ninguém mais. Foi isenta do pecado original. Ela consagrou sua virgindade ao bom Deus desde a idade de 3 anos e ofereceu seu corpo, sua alma. Ela lhe fez o sacrifício mais santo, mais puro e mais agradável a Deus. Jamais recebeu de uma criatura sobre a terra. Ela manteve este sacrifício por uma fidelidade inviolável, em guardar sua pureza, em evitar tudo aquilo que possa, mesmo de elevar, empenhar seu brilho. Nós vemos que a Virgem Santa fazia de todo caso desta virtude, que ela não queria consentir em ser a mãe de Deus antes que o anjo tivesse assegurado que ela não a perderia. Mas tendo-lhe dito o anjo que, tornando-se a mãe de Deus, bem longe de perder ou empregar sua pureza de que ela fazia tanta estima, ela seria ainda mais pura e mais agradável a Deus. Constituiu então de bom agrado, a fim de que dá um novo brilho a esta pureza virginal. Nós vimos ainda que Jesus escolheu um pai nutríssimo, que era pobre, José. É verdade, mas ele quis que sua pureza estivesse por sobre a de todas as outras criaturas, exceto a da Santíssima Virgem. Dentre seus discípulos, ele distinguiu um, a quem ele testemunhou uma amizade e uma confiança singulares,
a quem ele fez participantes de seus maiores segredos, mas ele toma o mais puro de todos, e que estava consagrado a Deus desde a sua juventude. Santo Ambrósio diz que a pureza nos eleva até os céus e nos faz deixar a terra, enquanto é possível a uma criatura deixá-la. Ela nos eleva por sobre a criatura corrompida e por seus sentimentos, seus desejos. Ela nos faz viver da mesma vida dos anjos. Segundo São Crisóstomo, a castidade de uma alma é de um preço aos olhos de Deus maior que a dos anjos, pois que o cristão só pode adquirir esta virtude pelos combates, enquanto que os anjos a têm por natureza. Os anjos não têm nada a combater para conservar a castidade, enquanto que um cristão é obrigado a fazer uma guerra contínua a si mesmo. São Cipriano acrescenta que não somente a castidade nos torna semelhante aos anjos, mas nos dá ainda um caráter semelhante ao próprio Jesus Cristo. Sim, nos diz este grande santo, uma alma casta é uma imagem viva de Deus sobre a terra. Quanto mais uma alma se desapega de si mesma pela resistência das suas paixões, mais ela se une a Deus, e por um feliz retorno, mais o bom Deus se une a ela. Ele a olha e ele a considera como sua esposa, como sua bem-amada. Faz dela o objeto de sua mais cara complacência e fixa nela sua morada para sempre. Bem-aventurado, nos diz o Salvador Jesus, os puros de coração, porque eles verão ao bom Deus. Segundo São Brasílio, se encontramos a castidade numa alma, encontramos ali todas as outras virtudes do cristão. Elas pratica com grande facilidade, porque nos diz, para ser casto é preciso se opor muito sacrifício e fazer uma grande violência. Mas uma vez que alcançar tais vitórias sobre o demônio, a carne e o sangue, todo o resto lhe custa muito pouco, pois uma alma que subjuga com autoridade a este corpo sensual vence facilmente todos os obstáculos e encontra no caminho da virtude. Vamos também, meus irmãos, que os cristãos castos são os mais perfeitos. Nós os vimos reservados em suas palavras, mostrando-se com todos os vossos passos sobre suas refeições, respeitosos no lugar santo, edificantes em toda a sua conduta. Santo Agostinho compara aqueles que têm a grande alegria de conservar seu coração puro aos lírios que lhes elevam diretamente ao céu e que difunde em seu odor um ardor muito agradável. Só a vista deles nos faz pensar naqueles preciosas virtudes. Assim, a Virgem Santa inspirava a pureza a todos aqueles que olhavam. Bem-aventurada virtude, meus irmãos, que nos opõe entre os anjos, que parece mesmo elevar-nos por sobre eles. Segundo, o amor que os santos tinham por esta virtude, a castidade. Todos os santos fizeram o maior caso dela, a pureza, e perfeitamente seus bens, sua reputação e sua própria vida a desta virtude. Nós temos um bom exemplo nisto, na pessoa de Santa Inês. Sua formosura e sua riqueza fizeram com que, à idade de 12 anos, ela fosse procurada pelo filho do prefeito da cidade de Roma, e lá lhe fez saber que estava consagrada ao bom Deus. Ela foi presa sob o pretexto de que era cristã, mas em realidade para que constituísse os desejos do rapaz. Ela estava de tal modo unida a Deus que nem as promessas, nem as ameaças, nem as vistas dos carrascos, nem os instrumentos de tortura diante de si para amedrontá-la, não a fez mudar de sentimentos.
Não tendo coragem do nada dela, seus perseguidores carregavam de cadeias e quiseram colocar numa angola e anéis em seu pescoço, em suas mãos. Elas não puderam fazer. Tão belas eram suas pequenas mãos inocentes. Ela permaneceu firme em suas resoluções. No meio destes lobos raivosos, ela sofreu seus corpinho as torturas com uma coragem que espantou aos carrascos. Arrastaram-me aos pés dos ídolos, mas ela confessou bem alto que só reconhecia por Deus a Jesus Cristo e que os ídolos deles não são mais que demônios. O juiz cruel e bárbaro, vendo que não conseguia nada, crê que ela seria mais sensível diante da perda daquela pureza que ela estimava tanto, ela ameaçar expor num lugar infame. Mas ela respondeu com firmeza: vós podereis fazer-me morrer, mas não poderá jamais me fazer perder este tesouro. O próprio Jesus é o zeloso deste tesouro. O juiz, morrendo de raiva, mandou conduzir a um lugar das torpeiras infernais. Mas Jesus, que vela por ela de uma maneira particular, inspirou um tal grande respeito aos guardas que eles não a olharam com uma espécie de pavor, e nada a seus anjos e mandou seus anjos a proteger. Os jovens que entram naquele quarto, inflamado de fogo impuro, vendo um anjo ao lado dela, mais belo que o sol, saiu dali abrasado de amor divino. Mas o filho do prefeito, mais perverso e mais corrompido que os outros, penetrando no quarto onde estava Santa Inês, sem ter consideração por todas aquelas maravilhas, ele se aproximou dela na esperança de cometer seus desejos impuros. Mas o anjo que guardou a jovem mártir fere o libertino, que caiu morto aos seus pés. Rapidamente se espalha em Roma o boato de que o filho do prefeito tinha sido morto por Inês. O pai, enfurecido, vem encontro a Santa Inês e se entrega a tudo que seu desprezo lhe podia inspirar. Ele a chama de fúria do inferno, mostrou nascido para a desolação de sua vida, pois tinha feito morrer seu filho. Santa Inês lhe respondeu tranquilamente: é que ele quis fazer violência, então meu anjo lhe deu a morte. O prefeito um pouco acalmado lhe fez: pois bem, pedi a teu Deus para ressuscitá-lo, para que não se diga que foste tu que a matastes. Sem dúvida, lhe fez Santa Inês. Vós não mereceste esta graça, mas para que saibas que os cristãos nunca se vingam, mas pelo contrário, eles pagam mal com bem. Sai daqui e vou pedir ao bom Deus por ele. Então Inês se opõe de joelhos, prostrou com a face em terra. Enquanto ela rezava, seu anjo lhe apareceu e disse: tenha coragem. No mesmo instante, o corpo imediatamente retornou à vida. O jovem ressuscitado pelas orações de Santa Inês se retira da casa, correndo pelas ruas de Roma, gritando: não, não, meus amigos, não há outro Deus que dos cristãos. Todos os deuses que nós adoramos não são mais que demônios que nos enganam e nos arrastam ao inferno. Entretanto, apesar de um tão grande milagre, não deixaram de condenar Inês. Então o tentador do prefeito mandou que se acende um grande fogo e fazer lançar ela. Mas as chamas entreabridos não lhe faziam nenhum mal, e queimaram os idólatras, que acudiram para serem espectadores de seus combates. O tentei, vendo que o fogo a respeitava e não lhe fazia nenhum mal, ordenou que fazesse com um golpe de espada na garganta, a fim de lhe tirar a vida. Mas o carrasco trêmulo, como se ele mesmo tivesse condenado à morte,
Como os pais de Santa Inês choraram a morte de sua filha, ela lhe apareceu dizendo: não chores, minha morte, pelo contrário, alegrai-vos de eu ter adquirido uma grande glória no céu. Estais vendo, meus irmãos, o que Santa Inês sofreu, antes que perder sua virgindade. Forma agora a ideia de estima em que devemos ter a pureza, como bom Deus se compaz em fazer milagres para se mostrar seu protetor e guardião. Como este exemplo confundirá os dias de hoje, estes jovens que fazem tão pouco caso desta bela virtude, a pureza. Eles jamais conhecerão seu preço. O Espírito Santo tem, portanto, a razão de exclamar: ó, como é belo esta geração castra, sua memória é eterna e sua glória brilha diante dos homens e dos anjos. É certo, meus irmãos, que cada um ama seus semelhantes. Também os anjos, que são espíritos puros, amam e protegem de uma maneira particular as almas que imitam sua pureza. Nós lemos nas Sagradas Escrituras que o anjo Rafael, que acompanhou o jovem Tobias, prestou-lhes 1000 serviços, perseverando de ser devorado por um peixe, de ser estrangulado pelo demônio. Se este jovem não tivesse sido casto, é certamente que o anjo não teria acompanhado e nem lhe teria prestado tanto serviço. Com que gozo não se alegrará o anjo da guarda que conduz uma alma pura. Outra virtude para a conservação da qual Deus faz milagres tão numerosos como os que nele prodiga, em favor de uma pessoa que conhece o preço da pureza e que se esforça por salvaguarda. Vede o que ele fez por Santa Cecília. Nascida em Roma, de pais muito rico, ela era muito cristã e seguia a inspiração de Deus. Ela lhe consagrou sua virgindade. Seus pais, que não sabia, prometeu filho de um senador da cidade. Era o segundo mundo, um partido bem considerado. Ela pediu a seus pais um tempo de pesar. Ela passou este tempo em jejum e oração, e nas lágrimas, para obter de Deus a graça de não perder a flor daquela virgindade que ela estimava mais que a sua vida. O bom Deus lhe respondeu que não temesse nada e que obedecesse a seus pais, pois não somente não perderia esta virtude, mas ainda obteria. Constituiu, pois, o matrimônio, se casou. No dia das núpcias, quando Valeriano se apresentou, ela lhe disse: meu caro Valeriano, eu tenho um segredo a lhe comunicar. Ele lhe respondeu: qual é este segredo? Eu consagrei a minha virgindade a Deus, e jamais homem algum me tocará, pois eu tenho um anjo que vela por minha pureza. E se você atentar contra isto, você será ferido de morte. Valeriano ficou muito surpreso com esta linguagem, porque, sendo pagão, não compreendia nada de tudo isso. Respondeu: mostra-me este anjo que aguarda. A santa respondeu: você não pode vê-lo, porque você é pagão. Vá ter com o Papa Urbano e peça o batismo, e você em seguida verá o meu anjo. Imediatamente ele parte para Roma. Depois de ser batizado pelo Papa, ele voltou a encontrar sua esposa. Enquanto no seu quarto, vê o anjo velando com Santa Cecília. Ele acha tão bonito e tão brilhante de glória, que fica encantado e tocado por sua formosura. Não somente permitiu a sua esposa permanecer consagrada a Deus, mas ele mesmo fez o voto da virgindade também. Em breve eles tiveram a alegria de morrerem mártires por Cristo.
Estás vendo como o bom Deus toma cuidado de uma pessoa que ama esta incomparável virtude, a pureza e a castidade, e trabalha para conservá-la? Nós lemos na vida de Santo Idomine que, estudando em Paris, ele se encontrava com algumas pessoas que diziam palavras tosses. Ele as deixou imediatamente. Esta ação foi tão agradável a Deus que ele apareceu sob a forma de um belo menino e saudou com um ar muito gracioso, dizendo que com satisfação tinha visto deixar seus companheiros que mantinham conversas liciciosas. Para recompensá-lo, prometeu que estaria sempre com ele. Além disso, o santo Edmond teve a grande alegria de conservar sua inocência até a morte. Luzia foi ao túmulo de Santa Ágata para pedir ao bom Deus, por sua intercessão, a cura de sua mãe. Santa Ágata lhe apareceu e lhe disse que ela podia obter por si mesma o que ela pedia, pois que, por sua pureza, ela tinha preparado seu coração uma habitação muito agradável ao seu Criador. Isto nos mostra que o bom Deus não pode recusar nada a quem tem a alegria de conservar puros e castos seu corpo e sua alma. Escutai a narração do que aconteceu com Santa Portânia, que viveu no tempo da perseguição de Maximiano. Essa jovem era escrava de um dissolúbio libertino, que não cessava de solicitar para o mal. Ela preferiu sofrer todas as sortes de crueldade e suplício a constituir sua solicitude de seu senhor infame. Esteve vendo que não podia conseguir nada em seu furor, entregou como cristã nas mãos do governador, a quem prometeu uma grande recompensa se pudesse conquistá-la. O juiz mandou ao tribunal, e vendo que todas as ameaças não a faziam mudar de sentimento, fez a santa sofrer tudo o que a raiva pode se inspirar. Mas o bom Deus concedeu à jovem mártir tanta força que ela precisava ser insensível a todos os tormentos. Aquele juiz iníquo não podia vencer sua resistência. Fez colocar sobre um fogo bem ardente uma caldeira cheia de peves e dizia: veja o que lhe preparei, se você não obedecer a seu senhor. A santa jovem respondeu sem perturbar: eu prefiro sofrer tudo o que vosso furor puder vos inspirar, a obedecer às infames desejos de meu senhor. Aliás, eu jamais teria acreditado que um juiz fosse tão injusto de me fazer obedecer aos planos de um senhor dissoluto. O tirano, irritado por esta resposta, mandou que a lançasse na caldeira. Ao mesmo mandei, dizia ela, que eu seja lançada vestida. Vós vereis a força que o Deus que não abandona, que o Deus que nós adoramos, dá aos que sofrem por ele. Depois de 3 horas de suplício, portanto, entregou sua bela alma a seu Criador, e assim lançou a dupla palma do martírio, da virgindade. Terceiro ponto. Como esta virtude é pouco conhecida e apreciada no mundo. Ai, meus irmãos, como esta virtude, a pureza, é pouco conhecida no mundo atual. Tão pouco nós a estimamos, tão pouco cuidamos nós somos em conservá-la. Quão pouco zelo temos em pedir a Deus, pois que não a podemos. Nós não conhecemos esta bela e amável virtude da pureza que ganha tão facilmente o coração de Deus, que dá um tão belo brilho a todas as nossas outras boas ações, que nos eleva acima de nós mesmos, que nos faz viver sobre a terra como os anjos no céu. Não, meus irmãos, ela não é conhecida por estes velhos infames e impúdicos, que se arrastam, se roem e se submergem na lama de suas torpezas, cujo coração é semelhante àqueles que sofrem aqueles que sobre o alto das montanhas
queimando-se e abrasando-se por estes fogos impuros, ai bem longe de procurar extingui-los. Eles não cessam de acendê-lo, e a brasa por seus olhares, por seus pensamentos, seus desejos, suas ações. Em que estado estará esta alma, quando aparecer diante de Deus a pureza mesmo? Não, meus irmãos, esta bela virtude da pureza não é conhecida por esta pessoa, cujos lábios não são mais que uma abertura e um púlpito de que o inferno se serve para vomitar suas impurezas sobre a terra, e que se alimenta deste como de um pão cotidiano. Aí da alma deles, que não é mais que um objeto de horror para o céu e para a terra. Não, meus irmãos. Esta bela virtude não é conhecida por estes jovens, cujos olhos e mãos estão profanando por estes olhares. Deus, quantas almas este pecado, a impureza, arrasta para o inferno. Não, meus irmãos. Esta bela virtude, a pureza, não é conhecida por estas moças mundanas e corrompidas, que tornam tantas precauções e cuidados para atrair sobre si os olhos do mundo, que por seus efeitos exagerados e indecentes, anuncia publicamente que são infâmias, instrumento do inferno, que serve para perder as almas, estas almas que custa tanto trabalho, lágrimas e tormentos para Jesus. Verdes estes infelizes, e vós vereis que 1000 demônios circulam sua cabeça e seu coração. Ó meu Deus, como a terra pode suportar tais sequazes do inferno? Coisa mais espantosa ainda, como as mães as suportam, no estado indigno de uma mãe cristã. Se eu não temesse ir logo demais, eu diria a estas mães que elas valem o mesmo que as suas filhas. Aí estes infelizes corações e seus olhos impuros não são mais que uma fonte envelhecida que dá a morte a qualquer que os olhe e os escutem. Como tais monstros usam se apresentar diante de um Deus santo e tão inimigo da impureza, a vida deles não é mais que uma acumulação de banhas que eles estão juntando para inflamar o fogo do inferno por toda a eternidade. Mas, meus irmãos, deixai-me uma matéria tão desagradável e tão revoltante para um cristão, cuja pureza deve imitar a de Jesus mesmo, e voltamos a esta bela virtude da pureza e saímos da impureza que nos leva e a pureza que nos leva até o céu e que nos abre o coração adorável de Jesus e nos atira todas as bênçãos espirituais e temporais.